Meu marido me abandonou em um carro em chamas. Mas o que aconteceu no meu túmulo é assustador. O calor era insuportável. As chamas dançavam com avidez ao redor de mim, como se quisessem me consumir toda. Estava presa, paralisada, enquanto meu marido gritava, seu rosto vermelho de raiva e de uma frieza que cortava como vidro. Você nunca vai ser nada, ele exclamou, antes de sair pela porta e deixar a porta aberta, como se esse pequeno gesto pudesse dar sentido a tudo. E, assim, eu fiquei sozinha, enquanto o carro se tornava inferno infernal, a fumaça subindo e envolvendo tudo em um abraço sufocante. Meu coração disparava, e com cada segundo que passava, o desespero me paralisava mais. O calor aumentava e em um momento de clara angústia, tudo escureceu. Acordei em um lugar completamente diferente. O cheiro da morte da terra molhada invadiu minhas narinas. A névoa espessa cobria o solo, como se o próprio tempo houvesse parado. O ar pálido filtrava a escuridão, criando sombras que dançavam ao meu redor. Estava em um cemitério. Meu coração disparou de novo, não por medo, mas pela confusão e pela urgência de escapar. À medida que me levantava, uma sensação estranha me envolveu. As lápides, antigas e desgastadas, pareciam se inclinar para mim, murmurando os segredos de uma linhagem que eu nem sabia que tinha. Caminhei hesitante, meu olhar fixo nos nomes gravados na pedra. Cada um era uma história, cada data, um eco do passado. Mas, por trás dessas histórias, algo mais profundo e obscuro se escondia. Conforme explorava, percebi que não estava sozinha. Sussurros surgiam da névoa, vozes que pareciam me chamar, me alertar para algo que há muito estava enterrado. Conforme me aproximei de um túmulo, um frio percorreu minha espinha. O nome inscrito era familiar e, ao mesmo tempo, aterrador. Era o sobrenome da minha família e a data de nascimento era a mesma que a minha. Algo dentro de mim começou a entender que este não era um simples cemitério. Era um cárcere ancestral, uma prisão invisível. Então o chão tremeu sob meus pés e, igual a um fantasma, ele apareceu. Meu marido, agora envolto em uma sombra densa e ameaçadora. Seu olhar não era mais o daquela raiva que o consumia, mas algo mais profundo, quase manipulador. Você não deveria estar aqui, Clara, ele disse com um tom que gelou meu sangue. Tem coisas que é melhor não saber. E com isso, ele desapareceu na névoa, deixando para trás um rastro de desespero. Confrontando o que restava, percebi que não era apenas a minha vida que estava em jogo, mas a verdade sobre nossa família. Uma maldição pesada pesava sobre nós. E eu precisava romper esse ciclo antes que fosse tarde demais. O túmulo à minha frente parecia pulsar como um coração, chamando-me para dentro, como se quisesse me absorver. A pressão me cercava, um poder ancestral despertando dentro de mim, e mais uma vez a pergunta ecoou em minha mente. Conseguirei romper essa maldição antes que me consuma também? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso e que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O túmulo à minha frente pulsava como se tivesse vida. Meu coração batia mais rápido. Eu estava presa ali, entre murmúrios de vozes esquecidas e o miasma da névoa. Então tudo ao meu redor começou a estremecer. O chão se sacudia, como se o próprio cemitério estivesse tentando me engolir. Senti que algo estava prestes a acontecer. E, de repente, uma figura emergiu da neblina. Era uma mulher.
Ela se fez visível aos poucos. Seus traços eram familiares, mas suas feições estavam distorcidas por um misto de dor e raiva. Clara! Ela gritou, estendendo a mão como se quisesse me puxar para junto dela. O frio a envolvia como um manto, e sua expressão era de desespero. Você não entende. Ele nunca amou você. Aquelas palavras cortaram como uma faca. Meu estômago se revirou. Quem é você? Perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher hesitou, mas então, com uma voz carregada de emoção, respondeu. Sou sua mãe, Clara. Eu estava presa aqui antes de você. A sensação de terra sob os meus pés desapareceu. Não podia ser. A mulher que jazia em meu coração, que minha mente havia enterrado junto com as memórias de um passado sombrio, estava aqui. Minha mãe, que eu nunca conheci. Mas você está morta, balbuciei, em busca de um sentido. Você não sabe a verdade sobre o que aconteceu. Ela avançou, seus olhos brilhando com uma determinação intensa. Seu marido, ele é a chave. Ele fez um pacto. Um pacto que atou nossa família à sombra que habita aqui. Eu tentei escapar, mas ele me trouxe de volta. E agora você também está aqui. Suas palavras estavam carregadas de urgência, e percebi que tudo o que eu acreditava conhecer sobre meu marido começava a desmoronar. A neblina ao nosso redor parecia se agitar com suas palavras. Ele nunca quis que você soubesse. Não há como quebrar a maldição sem confrontá-lo. As chamas que você experimentou. Era o começo do fim. Uma onda de pânico tomou conta de mim. Você está dizendo que ele me colocou neste lugar e eu sou a próxima vítima? As lágrimas brotaram dos meus olhos. Sentia que a terra estava se fechando ao meu redor e que o desespero tomaria conta de mim. Precisamos ir, Clara. Ele não vai parar por aqui. Pode ser tarde demais. Apressada, a mulher se virou e um grito ecoou na noite, como se os próprios mortos estivessem respondendo. Outro tremor atravessou o solo, e as lápides começaram a se mover, como se quisessem revelar os segredos enterrados. Neste momento, a sombra do meu marido voltou, mas não estava sozinha. Um grupo de figuras espectrais a cercava. Eram rostos que reconheci, pessoas da minha família, cada uma com um olhar igual de desespero. Eles se contorciam, implorando, como se quisessem avisar. Clara, não acredite nele! Um deles gritou. Eu não sabia em quem confiar. As emoções estavam tumultuadas dentro de mim. Minha mente girava enquanto as vozes misturavam-se. Meu marido, a verdade da minha mãe, a maldição que nos atava. A revelação era grande demais para suportar. Ele estava ali, obra de sombras e assombração, observando cada movimento. O chão se abria novamente, e eu sabia que a única forma de desvendar essa rede de mentiras era confrontá-lo. Com coragem, sentei-me à frente desse pesadelo. O que você fez realmente? Gritei, a voz ecoando, meus olhos fixos em um homem que se tornara um estranho. Ele sorriu, mas não havia calor em seu olhar, apenas uma frieza que congelou meu sangue. Ah, Clara, você realmente quer saber? Você não faz ideia do que está prestes a descobrir. E naquele instante, eu percebi que a verdade era mais sombria do que eu poderia imaginar. O que poderia ser pior do que ser traída? Uma verdade devastadora aguardava, e eu estava prestes a descobrir o pior pesadelo que poderia existir. O chão tremeu sob mim, e eu continuei a encarar meu marido. O que você fez, realmente? Ele sorriu, mas era um sorriso frio, insensível. Aquela expressão não correspondia ao homem que eu achava que conhecia. A sensação de traição me rasgou, e eu mal podia respirar. Mas havia mais. Um sussurro surgiu lá atrás, como um eco perdido. Era uma voz familiar. Uma voz que eu havia pensado estar enterrada para sempre. Clara! Chamou com uma melodia suave e dolorosa. Meu coração disparou e eu me virei, esperando ver o rosto da minha mãe. Mas em vez disso, era uma figura diferente. Uma mulher jovem,
com cabelo escuro e bastante parecido com o meu, mas seu olhar estava repleto de tristeza e dor. Quem é você? Perguntei, meu corpo tenso. Eu sou Simone, respondeu ela, a voz trêmula. Sua irmã. Segredos da nossa família nos uniram, mas você não pode ficar aqui. Ele quer te prender. Os espectros à minha volta pareceram se agitar com suas palavras. Todos eles estavam me observando, os rostos distorcidos em angústia, como se quisessem me alertar. Você não faz ideia, Clara. Ele não é o que parece. Não é apenas seu marido. A voz de Simone ficou mais intensa. Ele está envolvido em algo sombrio, algo que nos prendeu neste ciclo. Meu marido deu um passo à frente. A raiva se projetava por seu rosto. Cale-se! Você não sabe do que está falando. A tensão cresceu, palpável, como a pressão antes de uma tempestade. Ele manipulou você, Clara. É ele quem controla tudo isso. Gritou Simone. Mas a revelação de que eu tinha uma irmã virou meu mundo de cabeça para baixo. Uma irmã? A palavra ecoou em minha mente. Jogando luz sobre mistérios ocultos, eu fui criada sem saber que tinha uma família, estrandes de um passado que agora se entrelaçavam em meu presente. Como isso era possível? A nossa mãe, Simone começou, mas foi interrompida por um uivo arrebatador. O céu se escureceu, e a névoa girou em torno de nós, espessa e opressiva. Lápidas começaram a se quebrar, vozes se elevando em um clamor desesperado. Ele está chegando! A terra se abriu sob mim. O abismo sem fim surgia. E eu vi imagens distorcidas da vida que tive, repleta de mentiras, traições e um amor que se transformou em uma corrente. O desespero subiu pela minha garganta, enquanto o vazio me puxava. O tempo parecia parar. O rosto do meu marido, revelando algo grotesco, algo que eu nunca havia notado antes. Ele não é humano, Clara, gritou Simone. Uma criação que se alimenta de dor e desespero. Os ventos uivavam, e eu lutava para encontrar meu equilíbrio entre as vozes da minha família e a presença opressora de meu marido. No mesmo instante, uma explosão de luz surgiu de um túmulo, e uma figura subtendida se ergueu. Era o espírito da minha mãe. Ela tinha um olhar fulminante, um chamado para se juntar a elas. Clara! A voz dela cortou o caos. Você tem que escolher. Ele ou nós. Eu estava entre duas realidades, um amor que deveria me proteger e uma verdade que poderia me libertar. Uma onda de poder subiu dentro de mim. A escuridão ameaçava engolir tudo, mas um impulso feroz me fez gritar: basta! E em instante a conexão se quebrou. O calor se dissipou e o silêncio tomou conta. Olhei ao redor e percebi que junto com meu marido havia lançado para longe a maldição. Mas em sua ausência, uma nova dúvida surgia. Ao invés de liberdade, o vazio pulsava com segredo. O que eu fiz? Pensei, enquanto as sombras começaram a dançar novamente. A liberdade havia um preço, e eu estava disposta a pagá-lo. Mas agora não sabia quem eu realmente havia libertado. Uma dúvida se instalou em mim. Quem estava realmente controlando aquela realidade? Meu marido ou eu mesma? Os ecos da minha escolha reverberaram no ar, e a pergunta ficou: seria esta a chave de tudo? Ou apenas o começo do meu pesadelo? O chão tremeu sob mim, e eu continuei a encarar meu marido. O que você fez, realmente? A expressão congelada no rosto dele não me deixava à vontade. Suas feições, que antes traziam um semblante conhecido, agora revelavam algo sombrio, uma fúria disfarçada de calma. A sensação de traição me rasgou e a necessidade de respostas fervia dentro de mim. Mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou alto e penetrante. Era a voz de Simone, minha irmã. Clara, cuidado! Os ventos ululavam e a atmosfera ao redor parecia vibrar. A névoa começou a se agitar, tornando-se uma tempestade instantânea. As lápides começaram a se mover, como se a terra estivesse se revoltando. No mesmo instante, uma luz ofuscante irrompeu de um dos túmulos, quase como se uma janela para outro mundo estivesse se abrindo. Eu senti o cheiro de terra e mofo, tão pungente que quase me fez desmaiar. Desviei o olhar para o ponto de luz, e a figura emergiu. Era uma mulher.
mas seu rosto era indistinto, envolto em sombras, como se a luz a estivesse chamando para longe. Clara! Ela gritou com força. O som era familiar, quase como um eco de uma vida passada, mas ao mesmo tempo aterrador. Corri em direção a ela, sem saber se deveria me alegrar ou temer. Mas quando cheguei mais perto, reconheci seus traços. Era minha mãe, não apenas uma visão, mas uma presença palpável. E o que minha irmã tinha dito? Você não é quem você pensa que é, Clara. As palavras de Simone ecoaram na minha mente como uma campainha alarmante. Clara, é hora de confrontar a verdade. A voz da minha mãe era intensa e imediata. O que seu marido fez vai além do que você imagina, e está ligado ao que aconteceu comigo. O desespero apertou meu coração. A única resposta que eu queria era de quem estava realmente do meu lado, e quem era a verdadeira ameaça. Em um movimento rápido, meu marido avançou para mim, interrompendo a conexão que estava se formando. Pare! Ele gritou, medo e raiva misturados em seu olhar. Não acredite nelas! E então, no meio desse caos, o impensável aconteceu. A terra sob nós se partiu, e o espectro do meu marido começou a se contorcer, metamorfoseando-se diante de meus olhos. Sua forma mudava. Suas feições se estendiam e se distorciam, revelando um ser grotesco, uma criatura feita de sombras e rancor. Eu não sou o que você pensa, ele disse. A voz agora soa distante e ecoante, como se viesse de um túnel sem fim. Eu sou muito mais antigo, muito mais poderoso do que você pode imaginar. O choque me paralisou. Minhas pernas tremiam. Tudo que eu tinha acreditado se desmoronava. O que você é? Eu consegui perguntar. Cada palavra escapando de meus lábios como se fossem pedras pesadas. Ele sorriu, mas não havia um pingo de humanidade no gesto. Eu sou a maldição que sua família enfrenta. Minha presença aqui é um vínculo eterno. O amor que você pensou sentir nunca existiu. Era apenas um meio de continuar meu ciclo. Vozes da neblina começaram a se agitar. Espelhos de sofrimento e dor se desfaziam ao seu redor. Você não pode nos libertar, gritou uma de suas vítimas, uma figura esquálida presa em sua teia de sombras. O frenesi crescia e eu comecei a entender. Meu próprio marido era o catalisador para a maldição que aprisionava toda a minha família. Com um impulso, encarei meu marido e compreendi a verdade. Você não é meu marido. Minha voz tremia, mas havia um novo fogo dentro de mim. Eu precisava enfrentar essa criatura e quebrar a teia de mentiras que me prende. Eu não tenho medo de você. Nesse momento, o chão se abriu ainda mais e a escuridão tomou conta. Havia um eco de risos e sussurros, as sombras dançavam com vontade. Mas eu sabia que não poderia desistir. Uma conexão com Simone e com a imagem da minha mãe me dava forças. Eu podia sentir a verdade pulsando dentro de mim. Eu não sou uma prisioneira, gritei, sentindo um poder crescente. Mas o que aconteceria agora? Meu passado e minha nova realidade estavam interligados em uma dança mortal. Eu estava prestes a descobrir se conseguiria romper essa maldição, ou se o vazio me engoliria completamente. A luz começou a ser ofuscada, e a pergunta batia em meu coração. Quem realmente sou eu? O chão tremia sob mim, e eu continuei a encarar meu marido. O que você fez realmente? O rosto dele, até então familiar, agora era de um estranho grotesco. Frieza e desespero se entrelaçavam em seus olhos, enquanto ele se movia lentamente, como se o peso de séculos o estivesse segurando. A neblina se tornava densa, e a atmosfera estava carregada de uma eletricidade que me paralisava. Eu estava cercada por sombras, e o caos crescia ao meu redor. As figuras espectrais pareciam se agitar com um novo tipo de ansiedade. Os murmúrios da minha mãe e de Simone ecoavam em minha mente. Ele não é o que parece. Ele é... Basta! Gritei, mas a palavra soou fraca diante da tempestade que se formava. No instante em que eu pronunciei a palavra, o estrondo ensurdecedor ecoou. O chão se partiu e uma fenda se abriu,
revelando um abismo profundo, uma escuridão que parecia sugar toda a luz ao seu redor. As sombras começaram a dançar com fúria e figuras do meu passado se formavam nas bordas desse abismo. Foi então que vi. Uma imagem familiar começou a se desenhar na neblina. Uma mulher, de cabelo liso, e uma expressão que era uma mistura de preocupação e amor. "Clara!" gritou ela, e meu coração disparou. Era minha avó. Mas por que ela estava aqui agora? Clara, você precisa entender que ele não é quem você pensa. A verdade que você busca, ela está ligada a nós. Meu marido soltou uma risada disfarçada de raiva. Mas era o olhar de um predador. Ela está mentindo, Clara. Não a acredite. A última coisa que você quer é ouvir essa mulher. Ela também é parte da maldição. A imagem da minha avó começou a desmoronar, como se fosse feita de areia sendo levada pelo vento. Clara, ouça-me. Não é só sobre você e ele. Existem segredos que vão muito além da sua compreensão. E em um segundo, tudo mudou. Uma figura emergiu da névoa, envolta em luz. Era um homem alto, robusto, com olhos firmes e determinados. Ele olhou para mim e reconheci. O nome me veio à mente como uma facada. Tio Miguel. Ele havia morrido anos atrás, em um acidente que eu nem conhecia direito. Clara! Ele gritou de maneira autoritária e a luz ao seu redor pulsava como um coração. Você precisa saber a verdade. Ele nunca deveria estar com você. A ligação dele com nossa família é muito mais sinistra. Meu mundo começou a desmoronar ao seu redor. A verdade que eu havia pensado e acreditado até agora começou a rachar, como o chão que se abria sob meus pés. O que você está dizendo? Perguntei, a voz trêmula, um nó se formando na minha garganta. Ele não é somente um homem. É um ancestral, uma criatura que se alimenta da dor da nossa família. O espaço estava carregado de emoção, e meu marido rosnava, a fúria crescendo como um vulcão prestes a entrar em erupção. De repente, tudo foi envolto em um silêncio aniquilador. O chão se acalmou por um instante. As figuras espectrais sussurraram entre si, como se estivessem esperando o próximo ato de um drama que já estava há muito tempo em cena. Através dele, estamos todos ligados a uma maldição que vem de gerações, continuou o tio Miguel, e sua voz soava mais profunda. Clara, você é a chave para libertar a todos nós, ou será o sacrifício final. As palavras dele me atingiram com força. Uma verdade devastadora, e as sombras que antes pareciam visíveis agora se tornaram opacas, sutis, como se estivessem assistindo. Meu coração estava prestes a explodir. Não pode ser. Isso não é possível. Simone, que estava no meio das sombras, gritou. Clara, ele quer que você se una a ele. Não caia na armadilha. As figuras ao nosso redor começaram a se agitar. Era como se um turbilhão estivesse prestes a se formar. Meu marido olhou fixamente para mim, uma intensidade que me deixava sem fôlego. Naquele momento, mesmo com toda a raiva e sombra ao seu redor, havia algo profundamente humano que me fazia hesitar. Foi então que percebi. A pergunta não era se eu escolheria entre o amor e a liberdade, mas sim quem realmente amava quem. Enquanto isso, a ferida da verdade se abria, e eu estava prestes a cruzar a linha que não poderia ser desfeita. O caos à minha volta estava se intensificando, e a única coisa que eu sabia era que a escolha que eu queria fazer estava mais longe do que eu jamais imaginara. A neblina girava em torno de mim, e a pergunta ecoava: a quem eu realmente pertenço? O que um pacto de amor e dor poderia significar em meio à tempestade que estava prestes a desabar? O chão tremia sob mim, e a atmosfera pulsava como um coração em descompasso. Estava entre dois mundos, ouvindo sussurros e gritos, e a verdade que meu marido, ou melhor, a criatura que ele se tornara, estava escondendo começava a desmoronar. As vozes da minha mãe e da minha irmã ecoavam na minha mente, cada uma revelando uma camada de horror que eu nunca havia imaginado. Clara, a voz da minha mãe cortou o ar, mas mais uma vez fomos interrompidos.
Meu marido, ou o que restava dele, avançou. Seu corpo distorcido era uma sombra de raiva e dor. E uma neblina pesada começou a se agitar ao nosso redor, como se a própria terra estivesse nos advertindo. Você não deve ouvir essas mentiras. Elas querem te destruir, ele gritou. Mas suas palavras eram um eco vazio. Algo em seu olhar estava mudando, como se contivesse uma ameaça latente. Senti um frio percorrer minha espinha. E então, como que tirando um coelho da cartola, um novo personagem apareceu. Das sombras, uma figura familiar surgiu, como se tivesse sido puxada de um pesadelo. Meu pai. Ele estava ali. Com o mesmo olhar de preocupação e desgosto que lembro. Mas agora havia algo mais. Um brilho distante em seus olhos me fazia hesitar. Clara, é verdade. Ele não é seu marido. Ele é uma entidade que tem se alimentado da nossa dor através das gerações. Senti-me desfeita. Pai, como você pode? Girei meu olhar entre ele e a criatura grotesca em que meu marido se tornara. Por que você nunca me contou? Por que ninguém me disse isso? As lágrimas se misturavam com a fogueira de emoções queimando dentro de mim. Porque eu não sabia, ele respondeu. E a frustração lhe roubaram a voz. Eles nos cegam com amor. E eu fui paralisado por anos. Há um preço que pagamos. Por saber, por não saber. Um novo tremor percorreu o chão, e eu percebi que a neblina estava se intensificando. Envolta em murmúrios e ecos, figuras espectrais começaram a emergir, e o terror de uma revelação iminente começava a se formar. Clara, você tem que se lembrar. Há uma razão para tudo isso. O pacto, a maldição. Tudo o que nós sufocamos, insistiu meu pai, enquanto o rosto de meu marido se retorcia em uma expressão de raiva. Chega! Gritei na bravura de um último sopro. A realidade se torceu ao meu redor. As sombras pareceram espirais e, ao fundo, vi as árvores se dobrando, como se quisessem abraçar a nova verdade. O que você está escondendo de mim? Desafiei meu marido, sem saber se ainda restava alguma fração do homem que eu amava no ser que tinha à minha frente. E então, um clarão iluminou tudo. Luz irrompeu de uma abertura nas sombras, e um zumbido ensurdecedor surgiu, como se algo antigo estivesse despertando. As figuras começaram a gritar, e em meio ao caos, percebi que a criatura que era meu marido estava se dissolvendo, como se sua essência estivesse sendo sugada para o vazio. Mas ali, em meio ao grito desesperado, algo mais familiar apareceu. Uma lufada de vento frio jogou o véu de neblina para o lado e revelou uma figura digna. Uma mulher com um vestido longo, luminosa como a lua. Clara, ela chamou, e reconheci seu rosto. Instantaneamente, eu sou a chave que você buscou. Meu coração pulou no peito. Quem é você? A pressão aumentava. Ela sorriu, mas era um sorriso cheio de segredos. Sou você, uma versão de você que nunca teve a chance de existir. Você é a verdadeira guardiã, Clara. O que estava acontecendo? Era confuso, um emaranhado de verdades e mentiras. No momento em que meu pai e a sombra da criatura se entrelaçaram, algo estourou, e com o clamor final, percebi que a revelação não era apenas sobre a maldição, mas sobre tudo que eu achava que sabia. A fenda se alargou, revelando um passado que poderia não ter sido. E eu, o centro. Meu coração disparou. Não, não pode ser verdade. Isso não pode acontecer. E então, no meio do caos, a mulher girou em torno de mim, rica em luz e escuridão. Você tem a escolha, Clara. Usá-la para libertar sua família ou seguir o ciclo. E então, aquela pergunta pairou no ar, como um nevoeiro denso. O que eu realmente queria? O que significava ser eu mesma? E enquanto o abismo pulsava, a verdade se tornava cada vez mais clara. Qualquer que fosse a escolha, as consequências seriam devastadoras. O chão tremia sob mim, e a atmosfera pulsava como um coração em descompasso. Estava entre dois mundos, ouvindo sussurros e gritos. E a verdade que meu marido, ou melhor, a criatura que ele se tornara,
estava escondendo começava a desmoronar. As vozes da minha mãe e da minha irmã ecoavam na minha mente, cada uma revelando uma camada de horror que eu nunca havia imaginado. Clara! A voz da minha mãe cortou o ar, mas mais uma vez fomos interrompidos. Meu marido, ou o que restava dele, avançou. Seu corpo distorcido era uma sombra de raiva e dor, e uma neblina pesada começou a se agitar ao nosso redor, como se a própria terra estivesse nos advertindo. Você não deve ouvir essas mentiras. Elas querem te destruir. Ele gritou, mas suas palavras eram um eco vazio. Algo em seu olhar estava mudando, como se contivesse uma ameaça latente. Senti um frio percorrer minha espinha. E então, como que tirando um coelho. Da cartola, um novo personagem apareceu. Das sombras, uma figura familiar surgiu, como se tivesse sido puxada de um pesadelo. Meu pai. Ele estava ali, com o mesmo olhar de preocupação e desgosto que lembro. Mas agora, havia algo mais. Um brilho distante em seus olhos me fazia hesitar. Clara, é verdade! Ele não é seu marido. Ele é uma entidade que tem se alimentado da nossa dor através das gerações. Senti-me desfeita. Pai, como você pode? Girei meu olhar entre ele e a criatura grotesca em que meu marido se tornara. Por que você nunca me contou? Por que ninguém me disse isso? As lágrimas se misturavam com a fogueira de emoções queimando dentro de mim. Porque eu não sabia. Ele respondeu, e a frustração lhe roubou a voz. Eles nos seguem com amor, e eu fui paralisado por anos. Há um preço que pagamos por saber, por não saber. Um novo tremor percorreu o chão, e eu percebi que a neblina estava se intensificando, envolta em murmúrios e ecos. Figuras espectrais começaram a emergir, e o terror de uma revelação iminente começava a se formar. Clara, você tem que se lembrar. Há uma razão para tudo isso. O pacto, a maldição, tudo o que nós sufocamos. Insistiu meu pai, enquanto o rosto de meu marido se retorcia em uma expressão de raiva. Chega! Gritei na bravura de um último sopro. A realidade se torceu ao meu redor. As sombras pareceram espirais e ao fundo vi as árvores se dobrando, como se quisessem abraçar a nova verdade. O que você está escondendo de mim? Desafiei meu marido, sem saber se ainda restava alguma fração do homem que eu amava no ser que tinha à minha frente. E então, um clarão iluminou tudo. Luz irrompeu de uma abertura nas sombras, e um zumbido ensurdecedor surgiu, como se algo antigo estivesse despertando. As figuras começaram a gritar, e em meio ao caos, percebi que a criatura que era meu marido estava se dissolvendo, como se sua essência estivesse sendo sugada para o vazio. Mas ali, em meio ao grito desesperado, algo mais familiar apareceu. Uma lufada de vento frio jogou o véu de neblina para o lado e revelou uma figura digna, uma mulher com um vestido longo, luminosa como a lua. Clara! Ela chamou, e reconheci seu rosto instantaneamente. Eu sou a chave que você buscou. Meu coração pulou no peito. Quem é você? A pressão aumentava. Ela sorriu, mas era um sorriso cheio de segredos. Sou você, uma versão de você que nunca teve a chance de existir. Você é a verdadeira guardiã, Clara. O que estava acontecendo? Era confuso. Um emaranhado de verdades e mentiras. No momento em que meu pai e a sombra da criatura se entrelaçaram, algo estourou. Uma fissura se abriu no chão, e a terra sob ele se partiu, revelando uma cavernosa escuridão que parecia querer engolir tudo. As vozes dos espectros começaram a se mesclar em um grito coletivo. Liberta-nos, Clara! Por um instante, a figura da mulher brilhou, e então tudo escureceu. Uma pressão intensa envolvia meu corpo, como se estivesse sendo puxada para baixo. E no desespero, minha mente foi tomada por uma revelação. Você não é a única guardiã. Você sempre teve alguém ao seu lado, mas escondeu de você. Aquela última frase ecoou como um trovão. No instante seguinte, a sombra de meu marido gritou,
e uma luz ofuscante envolveu o cenário. Quando a poeira assentou, não havia mais espectros ou figuras ameaçadoras. Apenas uma imensa caverna, iluminada pela luz da mulher, agora ao meu lado. Olhei para ela e vi algo desmoronando em sua expressão. Clara, você tem que saber. Eu sou você, mas não sou a versão que você achava que era. A maldição, tudo isso, depende de você e de um legado que você nem sabe que carrega. Meu coração parou. O que isso significava realmente? O que mais eu poderia descobrir sobre mim mesma? Uma onda de incerteza e medo tomou conta de mim. Entre a luz e a escuridão, o que realmente restava de mim? Olhei para meu pai, que agora parecia tão distante, e para meu marido, que estava desaparecendo. O que iria acontecer se a verdade caísse na escuridão? Estaria pronta para enfrentar o que ainda estava por vir? O chão tremeu sob mim, e a realidade pareceu se distorcer. Olhei para a figura da mulher iluminada ao meu lado. Então, você é uma versão de mim? A confusão misturava-se com uma nova sensação de desespero. A luz ao redor dela era quase hipnotizante. Era como se toda a verdade que eu buscava estivesse refletida ali, em seus olhos. Sim, Clara, mas isso é apenas uma parte do que você precisa entender. Sua voz suave estava carregada de um peso que parecia quase insuportável. Sua vida, seu passado, o que você carrega, tudo isso é uma escolha. Uma onda de calor percorreu meu corpo. As palavras dela reverberaram na mente como um eco. O que exatamente eu tinha que escolher? O que mais havia escondido de mim mesma? O abismo começava a se abrir sob nós, e a criatura, meu marido, tremia, como se estivesse sendo consumido. Você precisa decidir, insistiu a mulher. Siga o seu coração, mas esteja ciente das consequências, Clara. Você pode ter que sacrificar tudo, inclusive o que ainda resta do amor que você acreditava sentir. Uma raiva súbita brotou em meu peito. Amor? Essa coisa não pode ser amor, gritei, apontando para a criatura retorcida que já não se parecia em nada com o homem que um dia amei. Você me enganou. Me prendeu. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma sombra escura surgiu, absorvendo a luz da mulher e fazendo a neblina dançar de maneira frenética. As figuras espectrais começaram a gritar em desespero, e um poder antigo parecia ressurgir com força renovada. O pânico se apoderou do ar, como um sopro de morte. Era como se o próprio cemitério estivesse reclamando o que era seu. Liberta-nos, Clara! As vozes gritaram como um canto de guerra. E eu sabia que a escolha não era só minha. Era de todos nós. E então, com um movimento brusco, o chão se abriu, revelando uma escuridão ainda mais profunda. Meu pai avançou, e com ele uma aura de autoridade. Clara, lembre-se, há mais do que você vê. O pacto, as mentiras, sua verdadeira natureza. Ele hesitou, o olhar preocupado fazendo meu coração disparar. Você precisa confrontá-lo. Não há saída senão pela verdade. O impulso era frenético. Uma ideia começava a ecoar, mas antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a criatura que antes era meu marido começou a se dissolver em uma névoa espessa, mas não sem antes sussurrar uma última revelação. Você nunca saberá a verdade completa. Outro tremor abalou a terra, e em um instante, uma energia eletrizante tomou conta de mim. E se eu disser que você, Clara, é a responsável por manter tudo isso, você é a chave e também a cadeia que mantém nosso passado preso aqui. O impacto das palavras era devastador. Uma verdade tão impactante, tão chocante. Eu não era apenas uma vítima, mas parte do problema. As peças começaram a se encaixar na minha mente e o horror apossou-se de mim. Verdade? Como posso eu ser a responsável por isso? Isso não faz sentido. As lágrimas escorriam, mas não era apenas dor. Era uma revelação cruel. Eu tinha que encarar essa nova perspectiva. A imagem da mulher parecia desvanecer e a luz ao nosso redor se tornava abafada. Então, diante do abismo, algo se agitou.
Uma mão atravessou a escuridão. Era a mão da mulher iluminada, desafiando as sombras. Você pode escolher a escuridão ou a luz, mas Clara, se você não enfrentar isso agora, todos nós seremos consumidos, incluindo você. E no instante em que suas palavras ecoaram, algo incrível aconteceu. A escuridão começou a girar como um furacão, e gritos de dor e angústia se misturaram. Ao desespero, o lugar estava repleto de energia, e de repente, um brilho intenso se rompeu de dentro de mim. Com modo, uma voz ecoou na escuridão em uma língua antiga, e a risada do meu marido, ou o que era dele agora, se destacou no caos. Você nunca pode mudar o que já está escrito. Mas a luz pulsava, e apesar do medo e da dúvida, eu vi uma saída. Sei responsável, então eu posso mudar tudo isso. Gritei, senti uma onda de poder novo. Mas justo quando tudo parecia convergir, o chão sob nós explodiu. Uma onda de energia irrompeu, empurrando todos para trás, e o grito de uma mulher ecoou na distância. Era minha mãe. Eu não estava pronta para o que aconteceria em seguida, e naquele instante a pergunta surgiu. Eu poderia realmente mudar o destino de todos nós? O chão tremeu sob mim e a realidade pareceu se distorcer. Olhei para a figura da mulher iluminada ao meu lado. Então, você é uma versão de mim? A confusão misturava-se com uma nova sensação de desespero. A luz ao redor dela era quase hipnotizante. Era como se toda a verdade que eu buscava estivesse refletida ali. Em seus olhos. Sim, Clara, mas isso é apenas uma parte do que você precisa entender. Sua voz suave estava carregada de um peso que parecia quase insuportável. Sua vida, seu passado, o que você carrega, tudo isso é uma escolha. Uma onda de calor percorreu meu corpo. As palavras dela reverberaram na mente como um eco. O que exatamente eu tinha que escolher? O que mais havia escondido de mim mesma? O abismo começou a se abrir sob nós, e a criatura, meu marido, tremia, como se estivesse sendo consumido. Você precisa decidir, insistiu a mulher. Siga o seu coração, mas esteja ciente das consequências, Clara. Você pode ter que sacrificar tudo, inclusive o que ainda resta do amor que você acreditava sentir. Uma raiva súbita brotou em meu peito. Amor? Essa coisa não pode ser amor, gritei, apontando para a criatura retorcida que já não se parecia em nada com o homem que o amei. Você me enganou, me prendeu. Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Uma sombra escura surgiu, absorvendo a luz da mulher e fazendo a neblina dançar de maneira frenética. As figuras espectrais começaram a gritar em desespero, e um poder antigo parecia ressurgir com força renovada. O pânico se apoderou do ar, como um sopro de morte. Era como se o próprio cemitério estivesse reclamando o que era seu. Liberta-nos, Clara! As vozes gritaram como um canto de guerra. E eu sabia que a escolha não era só minha, era de todos nós. E então, com um movimento brusco, o chão se abriu, revelando uma escuridão ainda mais profunda. Meu pai avançou, e com ele, uma aura de autoridade. Clara, lembre-se, há mais do que você vê. O pacto, as mentiras, sua verdadeira natureza. Enquanto ele falava, a sombra de meu marido começou a se agitar, como se estivesse sob ataque. Uma fissura se abriu no céu, uma luz estourando no horizonte, e repentinamente, uma figura luminosa apareceu. Era uma mulher conhecida, com cabelos prateados e expressão severa. Era a avó que eu nunca conheci. Clara, ela gritou, e suas palavras cortaram o ar. O que você faz aqui? Você não deve enfrentar isso sozinha. Sentia que alguma coisa muito certa estava prestes a acontecer. Mas você é a resposta, não é? Eu disse, mal acreditando. Eu preciso saber a verdade. A verdade é que você não somos só nós, disse a avó, seu olhar pesado, cheio de dor. O que seu marido se tornou é apenas uma fração do que realmente existe. Ele carrega todos nós em sua escuridão.
Virei-me para a criatura, que aos poucos se tornava enfraquecida, como se estivesse perdendo poder com cada palavra que era dita. O que você significa com isso? Minha voz tremia. E então veio a revelação. Eu não sou só sua esposa, Clara. Eu sou o seu maior e mais antigo inimigo. Fui eu quem forjou a maldição. A criatura sussurrou, e a verdade o cercava como um espectro. Foi a minha dor que causou a sua. O pacto era para proteger você de mim. Mais uma vez, um ciclo se repete. Um nó se formou na minha garganta. Você fez isso tudo? Gritei, o desespero agora se misturando à raiva. Nesse momento, as sombras começaram a se agitar. As figuras se contorciam em dor e sofrimento, elevando uma onda de energia desesperadora que parecia querer devorar todos nós. Liberta-nos, Clara! O tempo está se esgotando! A figura da mulher ao meu lado começou a desvanecer, enquanto a própria essência do meu marido se contorcia sob o peso da verdade. Respira, Clara. Você ainda pode mudar isso. Se você escolher o amor, antes que tudo esteja perdido. Um grito ecoou, e o espaço em torno de nós depositava um peso insuportável. E no epicentro de tudo isso, uma escolha continuará a girar em minha cabeça. Vou ter que confrontá-lo e encarar a maldição de frente. Mas o que eu faria quando mais verdades obscuras emergissem nesse caldeirão de dor? O tempo estava se esgotando. A decisão não era mais só minha. Algo mais estava se agitando nas profundezas da escuridão. E enquanto olhava para meu marido, perguntei a mim mesma: e se eu não souber o que realmente significa amar? A luz da mulher brilhou intensamente, quase como um farol no meio da escuridão que ameaçava nos engolir. O ar estava carregado de tensão. E enquanto as vozes ecoavam, eu sabia que a escolha era minha. Respirei fundo, lembrando do que estava em jogo. Liberta-nos, Clara! As vozes soavam cada vez mais desesperadas. E uma sensação de urgência me envolvia. Se eu sou a chave, então vou usar essa chave! Gritei, meu coração batendo acelerado. O poder estava crescendo dentro de mim, uma energia que não havia sentido antes. E foi nesse momento que eu percebi. Eu não estava apenas lutando contra a criatura que um dia foi meu marido, mas contra tudo que havia me aprisionado até aqui. A sombra dele se contorceu, retorcendo-se de agonia. Você não pode fazer isso. Você vai se arrepender. Mas agora eu tinha que seguir em frente. O amor que você tem por mim é uma mentira. Parecem reagir à minha determinação, girando em torno de mim como um redemoinho. Senti o calor da luz que emanava da mulher, agora mais forte. As figuras que haviam me cercado se agitaram, misturando-se em um ato coletivo de resistência. Sabia que perderia tudo, mas era uma escolha necessária. Se eu tiver que sacrificar o que nos prende a esse ciclo de dor, eu farei. E com isso, uma onda relampejou da minha mão e a luz explodiu, cercando a criatura e fazendo com que ela gritasse de dor. A neblina começou a se dissipar, o chão sob meus pés se estabilizou e a escuridão foi empurrada para longe, revelando um espaço que antes era um labirinto de terror. A figura da mulher sorriu e pude sentir um alívio crescer. Você conseguiu, Clara! A ligação foi quebrada! Mas então, uma nova onda de dor atravessou meu peito. Eu havia libertado minha família, mas o custo era alto. E agora, o que acontecerá comigo? Perguntei com uma mistura de esperança e desespero. Você encontrará seu caminho, Clara. O amor verdadeiro se transforma. E você não está sozinha, disse minha mãe, surgindo das sombras iluminadas, com um brilho renovado em seu olhar. Meu pai se juntou a nós, sua expressão agora calmamente esperançosa. Estamos aqui. Você fez o que era necessário. Fique firme. O ambiente começou a se transformar, e as figuras estavam lá, solenes, mas em paz. As vozes silenciaram, dando lugar a uma suavidade reconfortante. Agora você faz parte de algo maior, Clara. Você é mais do que pensava que era, continuou a mulher iluminada. Olhei para a criatura agora dissolvendo-se em um turbilhão de sombras.
finalmente livre de seus grilhões. Sentia como se ao mesmo tempo todas as minhas memórias e dores estivessem se esvanecendo, mas também criando um novo espaço para algo inédito. A oportunidade de recomeçar. Obrigado por me mostrar a verdade, disse. Meu coração batendo em sintonia com a luz ao meu redor. Naquele momento, sabia que era mais do que eu jamais poderia imaginar. E enquanto as sombras desapareciam, uma ideia ardente crescia dentro de mim. Talvez a verdadeira batalha fosse, de fato, a luta para me encontrar. Ah, mas já estou me deixando levar pela história, não é? Estamos com muito mais para descobrir. A luta por verdade e liberdade pode ter terminado por agora. Mas e você? Está pronto para acompanhar as próximas aventuras? Então vamos lá! Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo Kidozone. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e ser parte dessa comunidade incrível. Você precisa se inscrever agora.